Falar sobre alavanca hoje. Então, toda alavanca vai ter uma força potente. Então, força potente. E ela também vai ter uma força resistente. Então, força resistente. Então, a potente será a força devido ao teu esforço. Então, você que vai fazer, como você observa na figura. E a resistência vai ser o objeto que eu vou tentar levantar. Então, toda alavanca, ela vai ter a força potente, a força resistente, e ela vai ter um ponto fixo, que é o que a gente vai conhecer como apoio. Pode observar na figura aí, então, o meu apoio. Então, força potente, força resistente e um ponto fixo que vai ser o apoio. Então, quando a gente trabalha com alavanca, a gente vai ter a equação das alavancas, que ela tem essa cara aqui, ó, força vezes a distância é igual a força vezes a distância. Então, força e distância, sendo que essas forças podem ser a força potente, tá? Então, força potente, e aqui eu posso ter a força resistente. Distância dessa força potente e a distância dessa força resistente aí, galera. Então, essa aqui é a equação das alavancas, tá? Eu quero que você perceba o seguinte, que quando a gente trabalha com essa equação, a gente vai verificar que a força e a distância, existe uma relação entre elas. E essa relação entre elas é uma relação inversa, tá, galera? Então, o que que acontece? Se eu estou bastante distante, ou seja, maior distância, menor vai ser a força que eu vou fazer nessa alavanca aí. Agora, também pode acontecer a situação oposta, né? Onde a força e eu tenho a distância. Só que agora eu estou bem perto. Então, se eu estou bem perto, quer dizer o que? Distância menor vai me dar o que? Uma força maior. Quer ver? Tenta abrir a porta bem perto da dobradiça, galera. Você vai ver ó, que quando você está bem perto da dobradiça, a distância é menor. E o esforço que você vai fazer vai ser o que? Maior para abrir essa porta. Agora, se eu estou bem longe, por isso que a maçaneta fica bem longe, porque bem maior distância, menor vai ser o esforço. Então a gente vai ver como é que funciona essa equação na prática agora das alavancas. Então, galera, a gente vai ver a seguinte aplicação. Uma pessoa aplica uma força sobre um objeto, como na figura ao lado, sabendo que a distância entre o objeto e o apoio é de 2 metros e que a força de resistência do objeto é de 40 newtons e que a distância da força da pessoa é de 5 metros, qual a força aplicada pela pessoa? Então, bora fazer isso daí, galera. Então, o que que ele está falando para a gente? Que a força do objeto, o objeto vai oferecer uma força de resistência, né, galera? Que é quanto? 40 newtons. A distância desse objeto até o apoio, ele fala que é 2 metros. Então, a distância da força resistente é de 2 metros. Já a pessoa está com uma distância de 5 metros. Então, a distância da pessoa, ou seja, da força potente, é 5 metros. Tá faltando a gente encontrar, então, a força potente, ou seja, a força feita pela pessoa. Então, pela ideia das alavancas, como é que fica? Força, distância é igual a força vezes a distância. No caso, galera, quanto é a força? 40. E a distância? 2. Quanto é a força da pessoa? Não sei. E a distância? 5. Então, 40 vezes 2, 80. F vezes 5. O 5 está multiplicando, vem para cá como, galera? Dividindo. Então, 80 dividido por 5. E 80 dividido por 5, galera, vai dar quanto? 16 newtons. Então, tá aqui uma aplicação aí sobre equação das alavancas, galera. Então, a gente vai aplicar toda vez a equação das alavancas sendo a força vezes a distância até o apoio. Então, fica a dica aí para você, alavancas, tá, galera?